Boa tarde. Você já comeu, quem não comeu fui eu. Boa tarde. Desculpa o atraso. Perdão. Mas eu tive um probleminha que era por ter vindo para Pedra Branca ontem. Aí o Davi, meu filho, que o Rodrigo conhece, teve um problema, uma infecção intestinal. E teve que se internar ontem à noite lá no Monte Clínico, em Fortaleza. E eu só tive condição de sair hoje de manhã. E ao chegar na Pedra Branca, já cheguei atrasado. E na minha cabeça, no meu juízo, a gente vinha direto da Mombaça para Catarina por dentro. Porque eu aprendi a entender o que era a Catarina com o Pai de Andrade. O Pai de Andrade foi meu primeiro chefe, meu primeiro líder. Eu ainda na universidade fiz campanha para ele. E inclusive comecei a trabalhar com ele com 22 anos de idade. E ele sempre falava muito de Catarina, porque tinha família aqui, porque tinha essa proximidade com a Mombaça, e no meu juízo, Catarina era do lado da Mombaça. Então a gente via por dentro, pegava ali Pedra Branca, a Mombaça saia aqui. Só que a gente teve que ir na Copiara para voltar para cá. Aí fizemos um Lzinho, mas graças a Deus ele está vivo, está aqui, está inteiro. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência de todos vocês terem esperado. Desculpa por causa do atraso, mas estamos aqui, estamos juntos. E o que é importante nesse momento? Importante nesse momento são duas situações. Uma descrença total do povo brasileiro na política. O povo brasileiro como um todo está descrente, desconfiado, decepcionado, o que é muito natural que aconteça, devido a todos os descréditos que foram se acumulando. Primeiro, porque o homem e a mulher pública está muito mais exposto a todos os questionamentos. Segundo, e por estar mais exposto, ser vitrine, está muito mais suscetível também a ser investigado, a ser analisado. E nós que vivemos com tanta dificuldade, com tanto sacrifício, né, somos obrigados a dispor, estudar, trabalhar, né, para poder manter a família com a dignidade, para poder crescer e buscar um pouco de conforto e felicidade. Porque no intuito de todos nós, o que nós queremos é ser felizes. Todo mundo na vida sonha em ter uma vida com felicidade, com saúde, um filho na escola, uma filha que possa se desenvolver, gerar uma família e criar essa família com dignidade. Esse é o grande sonho de todos nós. E realmente o Brasil pagou um preço muito caro recentemente, exatamente por esse desencontro, essa desarmonia que aconteceu entre a esperança que foi construída e a decepção que nós tivemos. Mas como nós não somos avestruz de enfiar a cabeça no buraco e pensar que o mundo se acabou ali e nós não vamos resolver, nós temos exatamente que fazer o que a nossa luta, e principalmente nós do Nordeste, temos uma resistência muito maior com relação a isso, é buscar alternativas para que a gente possa continuar convivendo com harmonia, buscando num país que é um dos países mais ricos do mundo, um país que é do tamanho do continente, reencontrar uma capacidade administrativa que seja capaz de nos gerar um pouco de conforto. Conforto de ter uma saúde, que tenha um posto de saúde, mas que também tenha um médico e tenha um medicamento, e que o médico trate as pessoas com dignidade, que a gente tenha uma escola que não seja só um depositário das crianças, mas que tenha uma escola que seja capaz de ensinar, educar, preparar as crianças para serem adultos maduros e possam, inclusive, ganhar uma sua vida com uma formação, com conhecimento, com a capacidade de ter uma formação e possa se desenvolver na sua atividade profissional. Termos uma segurança mínima para que a gente possa ter uma casa onde nós não somos prisioneiros de nós mesmos, porque hoje, somente no interior do Ceará, a gente tinha antigamente, eu me lembro disso inclusive na Mombaça, que eu não comecei a entrar lá, as pessoas tinham o convívio, Dudu está aqui, sabe muito bem disso, e no final da tarde sentar na calçada, conversar, né, trocar ideias, falar mal da vida alheia, né, das pessoas que passavam, e hoje as pessoas não podem mais fazer isso, porque está todo mundo muito vulnerável, todo mundo com medo, principalmente do nível de violência que hoje é patrocinado. Mas que já tem alguns bebos por ali, mas é natural, é bom. Política sem bebo e sem outra coisa ninguém faz. Tem que ter para poder animar. E a gente precisa reencontrar exatamente essa harmonia.
para que as pessoas possam sair de casa, possam se locomover, possam ter suas empresas, seu negócio com segurança. E tudo isso hoje virou um problema de política, um problema de governabilidade. Até a iluminação pública hoje no Brasil é um problema, porque muitas vezes a falta de iluminação pública pode fazer com que a gente seja exposto a uma situação de violência e que isso tudo precisa ser consertado. E essa grande concertação nacional, quer queiramos, quer não queiramos, passa necessariamente pela política. Porque é na política que as pessoas se organizam, é na política que a gente tem que organizar a prefeitura, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, é na política que são determinados os investimentos, porque toda decisão na vida da sociedade é uma decisão política, onde vai ter a escola, onde vai ter a estrada, onde vai ter o investimento da agricultura, onde vai ter o Bolsa Família, onde vai ter o Seguro Safra, tudo isso é uma decisão política. E o que a gente precisa hoje é exatamente estimular as pessoas que têm a compreensão da informação e do papel e da importância que a política tem, para que elas façam política de verdade. Nós não podemos ter na política apenas a negação do que é da sociedade. Porque muitas vezes se pensa que a política só tem cabra sem vergonha, tudo ladrão e nenhum presta. Mentira. Do mesmo jeito que em qualquer grupo social, tem gente que presta e tem gente que não presta. Tem gente que é boa e tem gente que é ruim. Tem gente que pensa bem e tem gente que pensa maldade, que pensa em se usufruir dessa ação com benefício próprio, por o egoísmo, por o individualismo. E a gente precisa exatamente saber fazer a escolha. Eu costumo até brincar com isso, que eu digo que a escolha na política é igual a escolha do feijão. Você vai na roça, traz o feijão para casa, debulha o feijão em cima da mesa, e ali você tira a parte ruim, que é a pedra, a casca, o gorgulho, joga fora, e a parte boa você bota na panela para comer. E isso é a política. A gente tem que excluir da política aquelas pessoas que não prestam, que não têm compromisso com o interesse público, que pensam muito mais em si do que no coletivo, e trazer para a política exatamente aquelas pessoas que estão preocupadas exatamente em fazer o bem. E aqui agradeço essa oportunidade de poder vir compartilhar esse momento com vocês, porque o Rodrigo foi um amigo de primeira hora. O Rodrigo viu o nosso esforço, o nosso trabalho na Caucaia. Eu sou o deputado federal mais votado da Caucaia pela segunda eleição consecutiva. A nossa campanha é uma campanha de relação direta. Eu gosto de fazer política olhando na cara, olhando no rosto, conversando, dialogando com as pessoas. Eu acho que isso é que é importante. É a forma que a gente encontra, inclusive de absorver e de aprender, porque se aprende muito também no dia a dia da política. E desde esse momento que essa identidade foi construída, e a partir daí a gente começou a ter uma relação de amizade, eu o admirando pela capacidade empreendedora que ele tem, né, para você ver, gera emprego, apesar de toda a dificuldade econômica que o país está atravessando. É um exemplo que a empresa dele está crescendo, está se desenvolvendo, está ocupando espaço. E isso tem que servir, inclusive, de estímulo para outras pessoas. Nós não podemos ter uma nação que todo mundo queira ser funcionário público, porque não cabe. O Estado, o governo, as prefeituras não têm capacidade de absorver todo mundo e empregar todo mundo. Nós temos que fazer exatamente estimular as pessoas a estudarem, a se prepararem e a serem empreendedoras. O papel do Estado é esse, para que cada pessoa possa ter sua profissão, possa ter seu negócio, e aí sim, através da cobrança dos impostos, dos tributos, a gente ter condição de financiar um bom serviço, uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança, um bom convívio, uma política de desenvolvimento, uma política que seja capaz, inclusive, de diminuir as desigualdades regionais. Nós aqui no Brasil temos uma distância muito grande entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres. O Nordeste brasileiro, no qual nós estamos, tem 1/3 da população do Brasil e responde por apenas 14% da produção da riqueza nacional. E para diminuir essa distância, a gente precisa exatamente aproximar aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que pensam parecido, para que a gente possa, inclusive, chegar no governo estadual, chegar no governo federal, chegar nas prefeituras e determinar que ações serão priorizadas. Porque, como todos nós sabemos,
O orçamento público é igual ao orçamento que a gente faz na casa da gente. Se você ganha R$1.000 por mês, você tem que saber como é que você vai gastar seus R$1.000 todo mês, porque senão você cai numa situação de insolvência econômica, de descrédito, e depois você nunca mais se levanta e muitas vezes sofre até humilhação por parte de uma cobrança em função de uma dívida que foi se acumulando e você nunca conseguiu responder a ela. E é exatamente pensando nisso que inclusive vai estar desenvolvendo uma ação, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas uma ação muito importante para o setor da produção agrícola no estado do Ceará. Hoje, 86% dos produtores agrícolas do estado do Ceará são pequenos e microprodutores. São pequenos. A grande maioria está, inclusive, no Pronaf. E pela infelicidade de nós estarmos vivendo o 5º ano consecutivo de seca, muitas dessas pessoas foram, inclusive, jogadas na inadimplência. E os bancos que emprestaram, que financiaram alguém que foi lá com honestidade, com seriedade, buscar um recurso para poder tirar, para plantar, para poder criar, para poder desenvolver uma ação, uma atividade econômica, não conseguiu fazê-lo, exatamente por quê? Porque a chuva não deixou, a produção não veio, o animal não engordou e jogou essa pessoa da inadimplência. E essa pessoa é uma pessoa de bem e está sendo humilhada muitas vezes, porque o banco, inclusive, que é um banco público, está tomando a sua posse, a sua terra, executando judicialmente, porque ela não conseguiu pagar. E aí sim entra o papel do governo. Entra como? Exatamente buscando entender essa dificuldade e podendo proporcionar a essa família uma condição dela se reequilibrar e ela poder se reinserir, inclusive na economia, porque o crédito fica cortado. Vai para o SPC, vai para a inadimplência, vai para o Serasa e não pode mais pegar financiamento e sequer muitas vezes não pode nem fazer uma compra financiada do carro, de uma geladeira, de uma televisão ou qualquer que seja, porque o nome está lá como inadimplente, como devedor, além da humilhação da execução. E nós aprovamos, inclusive no ano passado, um projeto nosso, um projeto meu, do deputado Danilo Fox, no sentido de fazer com que os micros e os pequenos tivessem, inclusive, abaixo de 15 mil na origem, no contrato, a anistia e até 50 mil o financiamento em condições especiais, que retirava multa, retirava exatamente juros extorsivos, retirava exatamente, inclusive, a cobrança judicial. Só que o que aconteceu foi que no final do ano o governo federal vetou o que a gente tinha aprovado na medida provisória 694. E agora nós estamos de novo reinserindo na medida provisória 707 para que essa família possa ser reintegrada e mesmo com a prorrogação do prazo da renegociação que foi dada pela medida provisória no ano passado, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil tenham um instrumento normativo, tem uma norma, tem uma lei interna capaz de fazer com que possa fazer essa renegociação e essa família, esse produtor agrícola, esse produtor rural possa ser reinserido no contexto da economia. Essa tem sido a nossa luta. Porque, do ponto de vista do governo, esse recurso do Ceará, por exemplo, não vale nada. Só para vocês terem uma ideia, todo o montante das dívidas dos pequenos e microprodutores rurais no Banco do Nordeste não chega a 160 milhões de reais. O que é muito pouco do ponto de vista do orçamento do governo. O orçamento do Brasil para esse ano é algo em torno, só de aplicação, de execução, de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Então, isso precisa ser compreendido, porque significa algo em torno de menos de 0,1% do que era feito. E a gente tem que entender que é papel do governo sim compreender a importância que ele tem para esse segmento da população. Então a gente tem trabalhado exatamente no sentido de fazer com que o governo aprove leis que sejam capazes de fazer com que as famílias possam ter uma vida melhor. E esse tem sido o nosso papel. Mas a conversa está ficando comprida, o pessoal está ficando cansado. Então o que é que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui foi exatamente organizar o nosso partido. O PSB é um partido que está sendo reestruturado no Brasil, no Ceará. É um partido que a gente assumiu em setembro do ano passado. E eu tinha uma relação pessoal de amizade com o Eduardo Campos. A gente discordava, inclusive, naquele momento, da relação política que estava acontecendo com relação à aliança do PMDB com o PT. E
diante naquele momento histórico, a gente estava, inclusive, dentro do próprio partido, com 15 deputados federais e 5 senadores que tinham